Você não está quebrado porque nasceu pobre. Você está quebrado porque foi treinado para seguir regras invisíveis, que só funcionam para te manter no mesmo lugar. Enquanto os ricos jogam um jogo totalmente diferente, a maioria continua repetindo o mesmo ciclo. Trabalha, gasta, paga a conta, e espera o próximo salário como se isso fosse liberdade. O mais cruel dessa história é que esses 5 erros que eu vou te mostrar agora parecem comportamentos normais. São aceitos pela sociedade, elogiados nas novelas, e até recomendados por quem está na mesma situação que você. Mas a verdade é, se você continuar cometendo esses mesmos 5 erros financeiros, você vai envelhecer devendo, mesmo trabalhando por décadas. Agora, presta atenção nisso. Mesmo pessoas com ótimos salários, diplomas e boa intenção ficam quebradas porque ignoram essas regras silenciosas da riqueza. E os ricos, eles não têm pena. Eles evitam esses erros como o diabo foge da cruz, e usam esse conhecimento para multiplicar tudo o que ganham. E se você sair agora, você vai perder o ponto central desse vídeo, porque no final eu vou te mostrar um dos conceitos mais simples e mais ignorados que pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Um conceito que, se você aplicar ainda hoje, vai te dar clareza total sobre o que está te impedindo de enriquecer e como corrigir isso mesmo ganhando pouco. Mas calma, antes de chegar nesse conteúdo extra, você precisa entender quais são esses 5 erros financeiros que mantêm milhões de pessoas como você na pobreza sem perceber. E eu vou te explicar cada um deles com exemplos reais e práticos, do tipo que você vai se ver ali e pensar: caramba, sou eu. Você vai entender por que o café de R$ 10 que você toma todo dia é muito mais perigoso do que parece, e por que depender só do seu salário é um risco maior do que andar sem cinto de segurança. E se você ainda acredita que basta trabalhar duro para vencer, eu vou te mostrar como essa ideia foi implantada em você, e por que ela mantém você cansado, endividado e com medo do futuro. Esse canal aqui, o Provérbios da Riqueza, foi criado para quebrar essas mentiras com conhecimento prático, direto e sem enrolação. Aqui a gente fala com quem trabalha, quer crescer e não tem tempo para papo furado. Então escuta o que eu vou te mostrar agora. Porque o primeiro erro parece simples, mas é o que mais mantém pessoas presas na pobreza sem nem perceber. Você não vai à falência por comprar uma casa. Você quebra por causa dos R$ 12 do lanche, dos R$ 18 do café especial, dos R$ 45 do delivery sem pensar. O nome disso é drenagem invisível. Você gasta em pequenas coisas que parecem inofensivas, mas que no final do mês roubaram R$ 500 da sua conta. E ao longo do ano, são mais de R$ 6.000 jogados fora. O problema é que a mente tenta justificar tudo com uma frase perigosa: eu mereço. Você trabalha duro, se estressa, cumpre prazos, então se presenteia com comida pronta e conforto imediato. Mas esse tipo de conforto é como um vício. Ele alivia a dor do momento, mas te mantém financeiramente paralisado. Agora pensa comigo. E se esses mesmos R$ 500 fossem direcionados para pagar uma dívida, ou melhor, para investir num curso que multiplica sua renda? Vou te contar uma história real. Um universitário vivia duro antes do fim do mês. Descobriu que grande parte do dinheiro ia embora com comida fora de casa, porque evitava dormir no próprio quarto por causa dos colegas. Ele tomou uma decisão simples: enfrentar o desconforto. Começou a dormir em casa, cozinhar suas próprias refeições, e em 3 meses economizou o suficiente para bancar um curso de criação de sites. Esse curso foi o ponto de virada. Foi o que permitiu que ele começasse a ganhar dinheiro como freelancer. Tudo isso porque ele identificou um vazamento invisível no orçamento. Mas de que adianta cortar gastos, se o que você ganha já não é suficiente para sobreviver? É aí que entra o segundo erro mais comum de todos. A maioria dos brasileiros vive de salário em salário. O dinheiro entra no começo do mês e já sai em direção aos boletos: água, luz, aluguel, cartão de crédito, compras parceladas. E quando chega à metade do mês, já acabou. De acordo com dados da própria CNN Brasil, mais de 70% dos brasileiros não conseguiriam se manter por 3 semanas se parassem de receber salário. A vida vira um jogo de sobrevivência, e nesse jogo, não existe espaço para investir. Como investir se nem sobra? Quem vive nesse ciclo nunca vai conquistar liberdade.
porque liberdade vem de acúmulo, de reserva, de previsibilidade. Especialistas financeiros recomendam guardar pelo menos 3 meses de despesas numa conta acessível, mas poucas pessoas no Brasil conseguem guardar sequer um salário inteiro. A grande armadilha de viver assim é que qualquer imprevisto vira uma tragédia. Perdeu o emprego, emergência médica, atraso no pagamento, tudo vira desespero imediato. E nesse desespero, muita gente comete o próximo erro. Começa a se endividar para tapar o buraco, e se afunda ainda mais. Mas antes de entrar nesse ponto, escuta isso com atenção. Se você vive de salário em salário, precisa parar de gastar tempo só tentando cortar despesas e começar a aumentar sua capacidade de gerar renda. E essa é uma das coisas que a gente mostra de forma prática no mini curso gratuito que está na descrição deste vídeo. Se quiser ver como iniciar um projeto digital do absoluto zero, mesmo sem experiência, é só acessar o link ou escanear o QR Code aqui na tela. Mas não sai do vídeo agora. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como a dependência do crédito está destruindo o orçamento das famílias brasileiras, e por que os ricos evitam essa armadilha a qualquer custo. Você pensou que o maior problema era ganhar pouco? Mas o verdadeiro problema é viver comprando com dinheiro que não existe. O terceiro dos 5 erros que mantém você pobre. O cartão virou extensão de tudo: supermercado, gasolina, roupas, jantares. Compra hoje, parcelinha em 10 vezes que você nem lembra, fatura que chega e te pega de surpresa. E o pior, você paga juros por algo que já foi consumido e continua abrindo o aplicativo para novas compras desaprovadas. Um estudo do Banco Central do Brasil revelou que em 2024, a taxa média do rotativo chegou a assustadores 300% ao ano. É quase o dobro da média global. Você não está usando crédito, está alimentando um monstro que nunca para de comer suas finanças. Débito é troca. Crédito sem estratégia é armadilha disfarçada de liberdade. Agora, escuta esse dado. Segundo pesquisa da CNC, Confederação Nacional do Comércio, mais de 60% das famílias brasileiras começaram 2025 endividadas, e desse total, 45% utilizam o cartão para comprometer gastos essenciais. Isso significa que mesmo para pagar comida e moradia, eles estão recorrendo a crédito. E assim se inicia um ciclo de juros absurdos e descontrole financeiro. Um crédito vira 2, vira 3. E logo você está pagando o dobro do valor original. E a paz simplesmente some. Mas veja só, a única razão legítima para pegar empréstimo é quando você sabe que esse dinheiro vai gerar retorno, seja investindo, seja expandindo um negócio. Caso contrário, você está embrulhado em dívidas apenas para manter um estilo de vida ilusório. É como um alerta que acende. Você está comprando seu presente com juros do seu futuro. E isso corrói seu patrimônio antes mesmo que você comece a construir algo. E sabe o que é mais perigoso? Quando o crédito vira rotina, você nem percebe que está cometendo o quarto erro, que é tão invisível quanto venenoso. Mas antes de te contar sobre essa armadilha invisível, reafirmo, se você quer entrar no grupo de quem foge dos 5 erros, já percebeu que esse é o principal ponto de virada. Nos próximos minutos, vou te mostrar como fugir desse buraco, sem precisar de mais dinheiro, apenas com estratégia. A maioria das pessoas só descobre que está endividada quando recebe a primeira ligação de cobrança. E aí a angústia começa: ligar para negociar, cortar gastos, dormir mal. Mas isso é só o começo da dor, porque dívida sem controle se transforma em amedrontamento diário. Agora imagina se essa pessoa entendesse antes. Se cada compra fosse analisada como investimento, ou como despesa sem retorno, a vida financeira muda completamente. E quer saber? Os ricos usam isso a seu favor. Sabem claramente o que podem parcelar, onde existe valor, e onde é cilada. Enquanto isso, agonizam na maioria dos boletos. Chegou a hora da promessa. No conteúdo extra deste vídeo, vou mostrar o conceito-chave que os ricos usam para evitar o ciclo de endividamento rotativo. Ele está na parte final, e vai mudar sua visão. Você vai passar a enxergar o crédito de forma tão diferente, que dificilmente vai voltar aos antigos hábitos. Mas para chegar lá com clareza, precisamos atravessar o próximo bloco. O quarto erro, o mais invisível de todos. Aquele que mantém muitas pessoas achando que estão seguras, quando, na verdade, estão afundando sem perceber.
Se você está aqui, já percebeu que endividamento e viver no automático não são apenas obstáculos, são prisão financeira. Agora, vamos ao quarto erro que mina seu futuro silenciosamente: não ter um plano de riqueza. Quem não tem plano vive no modo automático. Acorda, trabalha, paga conta, assiste TV e repete. E mesmo com salários, prêmios ou bônus, tudo some antes do próximo ciclo. É como um barco que navega sem direção no mar da vida financeira. Você pode remar, mas não chega a lugar nenhum. Dados da ANBAOM mostram que apenas um terço da população brasileira conseguiu economizar em 2024. E o pior, entre quem economizou, menos da metade investiu, o resto deixou parado na conta ou embaixo do colchão. Isso é ter grana sem estratégia. É poupar, mas sem saber para quê. Ainda há mais. Pesquisa do Bradesco revelou que 46% dos brasileiros não têm metas financeiras claras. Metas são como trilhas sem elas. Você está plantando sementes sem saber onde está a colheita. Sem metas, até quando você vai continuar girando a roda? Você pode imaginar dois tipos de pessoas. Uma que decide quero 10 mil reais de renda extra por mês. E outra que pensa quero ter mais dinheiro. A diferença: a primeira constrói um plano. A segunda fica no desejo. O autor do conteúdo sentou com a esposa e traçou um plano. Quanto ganhar, o que fazer, onde investir. E transformou isso em metas diárias. X propostas por semana, Y aporte por mês, Z estudo por dia. E o resultado não foi mágico, foi estratégico. Eles saíram da estagnação porque o plano fez o dinheiro ir onde deveria, não onde o impulso mandava. Parábola simples. Um rio bem canalizado pode irrigar um campo vasto, mas sem canaletas, a água se espalha, evapora, não gera vida. Um plano de riqueza é o canal do seu dinheiro. Sem ele, o fluxo se perde em gastos inúteis, distrações e urgência emocional. Algo engraçado. Pensar que hoje eu decido amanhã é a piada que o tempo conta na sua cara, enquanto você continua sem plano. Risos à parte, isso custa caro, muitas vezes custa anos que você nunca recupera. E a consequência é brutal. Sem plano, você não tem referência, não sabe se está progredindo e se desmotiva fácil. E detalhe, você nem percebe que está fazendo isso. Dados da Serasa mostram que 60% dos aposentados só começaram a planejar 5 anos antes de se aposentar. Ou seja, deixa para montar plano quando o barco já está encalhado, e isso assusta. Planejar cedo é ganhar autonomia e liberdade. Não planejar é se surpreender com urgência tarde demais. E lembre, um bom plano te mantém vivo mesmo se a fonte de renda falhar. Mas sem ele, uma falha e tudo desmorona. E sem meta, sem estratégia, você não pisa no acelerador. O próximo tópico, o quinto e último erro, aquele que mata qualquer plano: depender de uma única fonte de renda. Se você sair agora, vai perder a melhor parte. Como diversificar fontes antes que a única renda seque? Vamos tratar disso já já. Se você está aqui, já percebeu que endividamento e viver no automático não são apenas obstáculos, são prisão financeira. Agora, vamos ao quarto erro que mina seu futuro silenciosamente: não ter um plano de riqueza. Quem não tem plano vive no modo automático. Acorda, trabalha, paga conta, assiste TV e repete. E mesmo com salários, prêmios ou bônus, tudo some antes do próximo ciclo. É como um barco que navega sem direção no mar da vida financeira. Você pode remar, mas não chega a lugar nenhum. Dados da ANBAOM mostram que apenas um terço da população brasileira conseguiu economizar em 2024. E o pior, entre quem economizou, menos da metade investiu, o resto deixou parado na conta ou embaixo do colchão. Isso é ter grana sem estratégia. É poupar, mas sem saber para quê. Ainda há mais. Pesquisa do Bradesco revelou que 46% dos brasileiros não têm metas financeiras claras. Metas são como trilhas sem elas. Você está plantando sementes sem saber onde está a colheita. Sem metas, até quando você vai continuar girando a roda? Você pode imaginar dois tipos de pessoas. Uma que decide quero 10 mil reais de renda extra por mês. E outra que pensa quero ter mais dinheiro. A diferença: a primeira constrói um plano. A segunda fica no desejo. O autor do conteúdo sentou com a esposa e traçou um plano. Quanto ganhar, o que fazer, onde investir. E transformou isso em metas diárias. X propostas por semana, Y aporte por mês, Z estudo por dia. E o resultado não foi mágico, foi estratégico. Eles saíram da estagnação porque o plano fez o dinheiro ir onde deveria,
não onde o impulso mandava. Parábola simples. Um rio bem canalizado pode irrigar um campo vasto, mas sem canaletas, a água se espalha, evapora, não gera vida. Um plano de riqueza é o canal do seu dinheiro. Sem ele, o fluxo se perde em gastos inúteis, distrações e urgência emocional. Algo engraçado. Pensar que hoje eu decido amanhã é a piada que o tempo conta na sua cara, enquanto você continua sem plano. Risos à parte, isso custa caro. Muitas vezes custa anos que você nunca recupera. E a consequência é brutal. Sem plano, você não tem referência, não sabe se está progredindo e se desmotiva fácil. E detalhe, você nem percebe que está fazendo isso. Dados da Serasa mostram que 60% dos aposentados só começaram a planejar 5 anos antes de se aposentar. Ou seja, deixa para montar plano quando o barco já está encalhado e isso assusta. Planejar cedo é ganhar autonomia e liberdade, não planejar é se surpreender com urgência tarde demais. E lembre, um bom plano te mantém vivo mesmo se a fonte de renda falhar. Mas sem ele, uma falha e tudo desmorona. E sem meta, sem estratégia, você não pisa no acelerador. O próximo tópico, o quinto e último erro, aquele que mata qualquer plano. Depender de uma única fonte de renda. Se você sair agora, vai perder a melhor parte. Como diversificar fontes antes que a única renda seque? Vamos tratar disso já já. O quinto e último erro financeiro é o mais perigoso de todos, depender de uma única fonte de renda. O salário é frágil. Se o emprego acabar, tudo desmorona de uma hora para outra. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que famílias com apenas um responsável trabalhando têm probabilidade de ficar em condições precárias quase 2 vezes maior que aquelas com 2 fontes de renda. A instabilidade econômica e o desemprego crescem ano a ano. Basta uma crise no setor, e seu salário pode secar do dia para a noite. E com ele, seu padrão de vida, seus sonhos, seu conforto. Por isso a diversificação de renda é urgente. Ter apenas um fio financeiro ligando você ao futuro é suicídio. Segundo estudo da Globo, 36 dos investidores que diversificam renda estão nas classes A, B, comparado a apenas 5 dos que ganham até R$ 1.412. Quem tem múltiplas fontes cria segurança e liberdade. Parábola. Imagine que seu dinheiro é água. Se você guarda tudo numa caixa que tem um único cano de entrada, e esse cano entope, você fica totalmente seco. Mas se você tiver 5 canos, um salário, um investimento, um negócio pequeno, frielas, royalties, e um entupa, outros continuam fluindo. Essa é a lógica da diversificação, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ela é a regra mais antiga do sucesso financeiro. E tem mais. Pesquisa do blog Efetividade afirma que múltiplas fontes trazem segurança, aprendizado, capacidade de investimento e adaptação. Isso não é apenas sobre ganhar mais, é sobre resiliência. Quando a crise vier, você não entra em pânico, porque outras fontes já estão funcionando. E isso se aplica à aposentadoria também. Um estudo da FINB disse que diversificar a renda é fundamental para evitar caos financeiro na velhice. Agora, parte engraçada. Muitas pessoas dizem vou diversificar quando tiver dinheiro. É como dizer vou construir o barco depois que já estiver no meio do mar. Não faz sentido, certo? Trocar essa piada financeira por ação imediata é o que separa quem prospera de quem fica na dependência. Mas como começar? Comece pequeno. Um friela por semana. Uma renda de investimento, um curso que cria algo novo, um negócio digital básico mesmo que seja algo simples, como um microempreendimento digital. Com isso, você constrói um ecossistema de renda. E agora, o ponto que encerra o ciclo. Você já viu os 5 erros. Agora é hora de agir. E um dos melhores guias práticos para isso é o e-book Guia Completo para Começar a Ganhar Dinheiro Online Sem Experiência, que está na descrição. Ele traz exemplos reais de microações que funcionam. Na Bíblia, está escrito em Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o precipitado acaba na miséria. Ou seja, planeje, diversifique, execute e você colhe frutos. A verdade é que agora você não pode mais dizer que não sabia. Você está diante de uma escolha: continuar repetindo o que sempre fez,
ou aplicar o que aprendeu aqui e mudar radicalmente sua vida financeira. O que te impede hoje não é falta de sorte, nem de oportunidade. É o piloto automático. É viver no modo repetição. Trabalhar, pagar, dormir, recomeçar. E no fim do mês, sentir que nada sobrou. Mas a partir de hoje, se você quiser, esse ciclo termina. Porque agora você entendeu os 5 erros silenciosos que drenam sua riqueza. Gastar sem pensar. Viver do salário. Comprar com crédito. Viver sem plano. Depender de uma única fonte. Corrigir isso não é fácil, mas também não é impossível. A verdade é que a maioria vai sair desse vídeo e esquecer tudo em 5 minutos. Mas os poucos que decidirem aplicar, vão viver algo que muitos só sonham: liberdade, clareza, paz e, principalmente, controle. O que define se você vai sair da pobreza ou não é o que você faz nos próximos dias. Com esse conhecimento na mão, tudo muda. E para continuar esse caminho, você precisa entender o que vem antes da mudança externa. Os hábitos que moldam o jeito que você pensa sobre dinheiro. E é por isso que o próximo vídeo que está aparecendo aí na tela agora é exatamente o que você precisa assistir. 5 hábitos de bilionários que os pobres ignoram e pagam muito caro por isso. Assiste até o fim e você vai entender por que quem não muda por sabedoria, muda pela dor. A decisão ainda é sua.